Essa é a última aula da sessão do Mendeley. No primeiro vídeo eu coloquei como fazer download e organizar os arquivos dentro do Mendeley. No segundo eu coloquei como fazer a união do Mendeley com o Word, então inserir as referências da forma correta. Agora eu vou falar como é que muda o estilo de citação. Então a gente tem aqui quais são as referências que estão associadas ao Mendeley. Então nesse caso, quando eu clico só em uma parte dela, ela fica inteira cinza, é porque ela está linkada ao Mendeley. Essa aqui, por exemplo, também. Essa aqui já não. E além disso, a gente consegue observar porque o et al. Não está itálico igual essas daqui. Então, para mudar, a gente tem que vir aqui nas opções de referências, que tem já as opções do Mendeley aqui. Então, vem aqui no estilo. Tem alguns estilos aqui já definidos, mas eu posso vir em More Styles, mais estilos. Quando eu clico, ele costuma ir pelo Mendeley abrindo essa janela. Aqui tem essas opções acima e Installed são as já instaladas. Então tem algumas que já vêm instaladas no Mendeley. Então eu posso escolher, por exemplo, essa daqui. Aí eu tenho que clicar em usar esse estilo e Done. Aí ele volta e já faz no formato dessa Brazilian Journal. Ó, tá bem diferente. Esse aqui continua daquele jeito porque ele não estava linkado ao Mendeley. Pois é, agora eu vou mudar de estilo, vou vir aqui para PLOS, por exemplo, usar esse estilo, pronto. Então ele vai vir com números. Agora eu vou inserir aqui as referências. E então é só inserir a bibliografia. Ela já vem no formato da PLOS com os números na ordem que foram citados. Eu vou alterar de novo aqui para vocês verem o estilo Vancouver. Ele também é de números, só que em vez de colchetes é parênteses. E aí aqui o estilo também já mudou. Enfim, eu posso ir alterando conforme a revista pede. Olha aqui o outro estilo já. E não é de número, os nomes vêm em negrito e aqui então vai ter o nome conforme estava no início com et al. Em itálico. Porém, se eu quero colocar um estilo que não está instalado ainda, eu venho aqui em pegar mais estilos. E vou inserir aqui, por exemplo, Conservation Biology, aqui. Tá, instalar. E aí, a gente vem aqui nos instalados e aí pode colocar ele, usar este estilo. Mas não é a intenção agora. Tem também, quando a gente faz o download do estilo, quando a revista disponibiliza, ela vai colocar uma URL para fazer o download. Outra coisa interessante é quando a revista fala assim, nós não temos o estilo, mas usamos de acordo com outra revista de nome tal. Isso vai ter nas instruções dos autores. Então é uma ótima opção também, porque se usa conforme outra revista, facilita aqui para ter o estilo. Quando não tem o estilo da revista no site da revista, ou não usa um estilo já pré-existente, ou não tem o estilo aqui, então tem uma forma de desenvolver esse estilo. E aqui, ó, é o formato do estilo da revista, que é esse arquivo CSL. Existe um programa só para abrir esse arquivo CSL. E se a gente quiser vir aqui para criar um novo estilo, é nesse site, CSL Editor. Vou mostrar para vocês porque eu criei o da Revista Brasileira de Parasitologia Veterinária. Ela tá lá no meu ResearcherGate, para quem quiser, eu vou colocar o link aí embaixo no vídeo. De todo modo, a gente pode encontrar um estilo ou editar um estilo já existente. Você pega um estilo já mais próximo ao que você vai fazer e edita e renomeia conforme a revista. Então vamos, por exemplo, aqui nesse estilo. Você escolhe o exemplo da revista mais próxima. Tem aqui vários tipos, ó. Tá vendo? Então você escolhe aqui o estilo, vem em buscar. Ele abre aqui alguns estilos que seguem mais ou menos esse formato. Então você vem em editar, por exemplo. Aí aqui já escolhe um nome. Eu vou abrir já o que eu já fiz, abrir o existente. Se eu observei que tem algum erro no que eu criei, também eu posso alterar aqui. E aqui, por exemplo, olha, quando a gente quer ver que entre esses dois, ao invés de ser vírgula, é aquele e tem que alterar. Então a gente passa o mouse aqui em cima, ele mostra onde é que estão as opções de alterar aqui. Então, tá tanto em layout quanto em autor in text.
e pode estar também aqui, ó, no formato avançado. E aí, quando a gente clica lá, por exemplo, aqui no Author in Text, tem várias opções, tem se for condicional, se for um artigo científico vai ser assim, se for um livro vai ser de tal jeito, se for uma página da web vai ser de tal outro jeito. Isso implica em quê? Que na hora que a gente vai definir lá, conforme eu disse no outro vídeo, qual é o tipo de arquivo, é porque aqui que ele vai definir se é o tipo de arquivo tal, a regra é vírgula ao invés daquele e, por exemplo. Então, tudo isso ele vai fazendo condicionais. Se sim, vai ser de tal jeito. Se for agrupado, os nomes vão ser de tal outro jeito. Então, aqui também a gente consegue ver se, por exemplo, se é só o nome, se é ponto, se é vírgula, se o separador é vírgula. Para cada tipo de citação, se for livros, revista, página da web, ou para cada tipo de referência vai ser de uma forma. Eu posso mudar aqui o ano para o final da referência ou o ano para cá depois dos autores. Olha, aqui é uma patente, aqui é um artigo científico, então o ano está antes, aqui o ano está depois. Então tudo isso a gente vai definir conforme as especificações. Mas então é isso. Tem também aqui uma opção de citar quando você está lá no PowerPoint. Então, por exemplo, vou copiar essa frase. Mexer no diagnóstico, o gato passou a ser considerado potencial reservatório da doença em regiões endêmicas. Então, citado aqui da forma correta. Agora eu quero colocar o autor. Então, vou colocar aqui embaixo o autor. Como que eu faço? Eu venho aqui nesse documento, Leishmaniose felina no Brasil, clico em cima com o botão direito e coloco aqui, copiar como citação formada. E venho aqui e colo, pronto, veio o arquivo na íntegra aqui, Leishmaniose felina no Brasil. Só que veio nesse formato. Se eu quiser mudar o estilo da citação, eu venho aqui em visualizar, Citation Style e, por exemplo, veterinário parasitology. Aí repito a operação, com o botão direito aqui, copiar como citação formada e coloco aqui, então, nesse formato aqui. Olha, vejam a diferença. No caso, ele pôs o ponto agora entre as siglas dos nomes. E se eu quiser, por exemplo, eu posso vir no formato de qualquer outro. Copiar com... Ops, colou em cima. Olha, cada um do seu jeito,